bem, meus amados, nós estamos aqui aos domingos fazendo uma série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse. As igrejas do Apocalipse são 7 igrejas que Jesus então decide escrever a estas igrejas com o intuito de instruí-las sobre alguns aspectos que precisavam ser transformados, moldados, mudados, para que a igreja não viesse a morrer ou a perecer. Vemos em algumas igrejas que já estudamos, na sua grande maioria, Jesus dá algumas palavras de incentivo. Primeiro, ele reconhece os pontos positivos da igreja, que a igreja tem feito de bom. Depois ele faz algumas colocações sobre situações negativas que a igreja tem praticado, que precisam melhorar. E depois ele dá direção sobre como deve ser o comportamento da igreja, para que assim glorifique o nome de Deus. A igreja que iremos estudar esta noite, ela é bem um pouco diferente das demais. Nós vimos aqui algum domingo atrás uma igreja onde Jesus só elogiou, não tinha nenhuma falha naquela igreja. Essa igreja de hoje, ela não tem nenhum elogio, não há nada de bom naquela igreja que Jesus visse que pudesse exaltar. Então, é uma igreja na qual nós temos muito que aprender. Às vezes, estamos vivendo a vida cristã de uma forma inadequada e precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. O que precisa ser mudado? Eu, como igreja, como eu tenho sido para com Deus? Será que, como igreja, o Senhor pode olhar para mim e encontrar pontos onde Ele possa elogiar, onde Ele possa me exaltar? Ou quando Ele olha para mim, Ele só vai encontrar falhas, defeitos que precisam ser corrigidos, que eu preciso então melhorar? Então começamos fazendo a leitura do texto, Apocalipse capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, no versículo de 1 a 6. Amém? Todos encontraram? Diz assim então a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma noite reunidos em tua casa para o louvor da tua glória. Neste momento pedimos, Senhor, a tua direção quanto a esta mensagem. Nos ajuda, Senhor, a buscar aqui nesta mensagem aquilo que realmente precisa ser mudado em nossa vida. E aquilo que o Senhor nos indicar, nos mostrar e apresentar através da tua palavra, que não sejamos rebeldes, mas que sejamos completamente submissos, prontos a ouvir e atender a tua voz. Fala conosco esta noite. Faz, ó Pai, com que tenhamos uma vida devotada ao Senhor. Que todos os dias da nossa vida sejam consagradas a Ti, ó Pai.
que possamos viver para o louvor da tua glória. Assim eu te louvo, agradeço e peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Então, geralmente começamos a mensagem com o histórico da cidade. Então, essa carta, ela foi escrita a uma igreja específica. Essa igreja se chama, essa igreja está localizada na cidade de Sardes. Então, Sardes é o nome da cidade. Então, a igreja em Sardes. A história, então, da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Então, aquela cidade foi uma cidade muito conceituada, uma cidade que tinha um passado muito louvável por conta da sua segurança. Era uma cidade muito segura. Sardes foi a capital da Lídia no século VII a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo neste tempo. Então, situada no alto de uma colina, sua muralha era fortificada, sentia-se imbatível. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Tudo isso por conta da cidade. Então veja a potência que a cidade tinha. A cidade era construída em cima de um monte, mais ou menos a 500 metros de altura acima do nível do mar. Então era uma cidade, por conta da localização, por ficar em cima de um monte, os inimigos não tinham como vencê-la, não tinham como invadir a cidade. Então a cidade se achava muito importante, se considerava uma cidade muito forte por conta disso. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias. E quando seus soldados estavam dormindo, soldados da cidade, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218, Antíoco Epifânio dominou a cidade na segunda vez, da mesma forma, passando por um buraco no muro. Os membros então da igreja entenderam claramente que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como ladrão na noite. Então Jesus usa palavras os quais os cidadãos daquela cidade tinham plena certeza do que Jesus estava falando, tinha compreensão, havia uma ligação do convívio da cidade, de como era a cultura naquela cidade, para a forma como Jesus apresentou o Evangelho. Isso é muito interessante, muito forte mesmo. A cidade foi construída no período de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, dedicada à deusa Cibele. Essa divindade padroeira era acreditada com o poder especial de restaurar a vida aos mortos. Então essa deusa era dada a ela o poder, era considerada como alguém que tinha o poder de dar vida a mortos. É interessante, justamente a essa cidade que tinha uma padroeira que se dizia dar vida aos mortos, Jesus disse: tu tem fama de estar viva, mas na verdade você está morta. Então, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome, que tinha fama, mas não vida. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ser reconhecido no mundo inteiro
e não ter o reconhecimento de Deus. Entende isso? As colocações que são feitas aqui têm uma singularidade, tem um simbolismo muito que diretamente Jesus vai falar. Então tinha performance, mas não tinha integridade. Tinham obras, mas não dignidade. Então vamos para o contexto da carta. Primeiro, destinatário e remetente. Então sempre começa falando sobre esses dois. Versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então aí está o destinatário. Para quem é escrita aquela carta? O anjo da igreja, como todas as outras demais cartas, escrita ao anjo da igreja. O anjo é o líder da igreja, o pastor da igreja. Então Jesus escreve a esta pessoa que deveria levar essa carta ao conhecimento da igreja, e depois essas cartas se tornariam circulares. Eram cartas que todas as igrejas deveriam conhecer. Agora veja bem, queria abrir um parêntese aqui. Imagina alguém escrevendo uma carta para você, e nessa carta aponta os teus erros, as coisas boas que você faz, mas também aponta os teus erros. Você estaria disposto a passar essa carta para frente, para que todos os teus amigos, conhecidos, familiares, o pessoal do teu trabalho soubesse sobre as tuas falhas? Então, quando Jesus expõe isso, é muito sério, é algo muito importante que a gente deve dar bastante atenção. As falhas destacadas aqui, elas não eram só históricas, não são apenas para a gente entender que aquela igreja falhou, são justamente para que a gente possa olhar para aquela igreja como um espelho e observar se nós não estamos caindo nas mesmas falhas. Esse é a grande sacada, né, do Evangelho, da Bíblia como um todo. A Bíblia nunca esconde o erro dos seus heróis. Grandes homens da Bíblia tiveram grandes pecados também. Então nós vemos a Moisés sendo assassino, né, matando um egípcio. Vemos Abraão mentindo. Vemos Davi, né, se prostituindo, tomando uma mulher que não era sua como esposa e mandando matar o marido daquela mulher. Então vemos todos esses heróis bíblicos com as suas falhas. Assim nos dá um exemplo, não para a gente seguir as falhas, mas que através daqueles erros a gente possa buscar a perfeição, não cair nos mesmos erros. Por isso que é importante o estudo da história, seja ela a história do Brasil, seja ela a história do mundo, seja ela a história bíblica. Toda a história é importante, porque quando conhecemos o passado, nós prevenimos de cair nos mesmos erros no futuro. Então esse era o grande dilema, né, que essa igreja vivia e que precisava ser alertada para que as demais, através dela, pudessem seguir as orientações de Deus. No versículo 6, do capítulo 3, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Isso é uma indicação que essa carta não era para ficar apenas em Sardes. Ela é para nós também. Ela fala para nós hoje. Então veja bem que Jesus escreveu essa carta endereçada ao anjo daquela igreja, mas que hoje ela chega até nós e tem uma importância, tem um valor que nós devemos extrair então agora. O remetente da carta é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aí no capítulo 1. Então estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus, aqui é uma colocação sobre a ideia da perfeição. O número 7, usado no Apocalipse, muitas vezes ele traz a ideia de perfeição, certo? Então quando ele fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Deus tem 7 Espíritos? Deus só tem um Espírito, né? Então Deus é Espírito, só existe um. Então entendemos que a ideia aqui é de perfeição, na sua totalidade. Então quem está falando aqui é aquele que é total, que é perfeito. E esse ser perfeito, ele tem as 7 estrelas em suas mãos. Quem são as 7 estrelas? As igrejas, certo? Então aqui no texto as 7 estrelas são as 7 igrejas. Você vai ver isso lá no capítulo 2, no início.
Então, aqui Jesus se apresenta nessa carta, o destinatário é apresentado como o dono da igreja, aquele que é perfeito, aquele que tem todo o poder e tem as 7 igrejas em suas mãos. Isso quer dizer, aquele que é o dono da igreja. Então, eu não sei quantos de vocês, já se perguntaram, quem é o dono dessa igreja? Há um tempo atrás eu tive o privilégio de construir um prédio onde se reúne a igreja, então um templo. E aí os vizinhos lá, a vizinhança sempre tinha essa ideia: a igreja do pastor Sibério, a igreja do pastor Sibério. Até que um dia eu saí da igreja, eu entreguei a igreja para um outro pastor. E aí o pessoal se questiona: mas a igreja não é tua? Eu disse: não, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida pela igreja. Eu apenas construí um prédio. O prédio não é a igreja. E assim mesmo, construindo um prédio, eu não construí para mim. Foi construído para a glória de Deus, para ser usado para a honra e glória do Senhor. Então esse prédio aqui tem um dono. Quem é o dono desse prédio? Jesus. Foi Ele que deu a vida por vocês, mas foi Ele também que deu condições, capacitou a cada um de vocês e outros que cooperaram para que esse prédio estivesse de pé e está até hoje, diante do cuidado que vocês prestam a esse lugar. Mas esse prédio, ele tem dono sim, o dono dele é nosso Senhor. Mas o que na verdade tem valor aqui não é o prédio, tem valor são as pessoas, a igreja, que são cada um de vocês. Vocês são a igreja, o valor está em vocês. Mateus 16, 18 diz: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus. Então Jesus falando com Pedro, Pedro havia dito antes dele falar isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, pela frase que Pedro havia falado, Jesus então diz para ele: Pedro, tu és pedra. Ele faz um jogo de palavras. O nome Pedro significa pedra pequena. Tu és pedra, mas sobre esta rocha, que rocha era essa? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A frase que ele havia dito: sobre essa rocha. Então Jesus edificou uma igreja. E onde está essa igreja que Jesus edificou? Está aqui, somos nós. Nós somos o povo de Deus, edificado pelo Senhor. E ele então completa dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, não terão poder sobre nós, enquanto estivermos submissos a este Deus Altíssimo. A mensagem então que nós encontramos nessa carta é uma mensagem de repreensão. Então a igreja de Sardes estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor, e precisava haver uma mudança. Então a igreja de Sardes estava em uma condição espiritual perigosa, e Jesus apresenta o diagnóstico da enfermidade dessa igreja. Então Jesus é que ele age quase que como um médico, e ele vai apontar aonde estão as falhas daquela igreja detalhadamente, ponto a ponto. Quando você vai para um médico, ele pede alguns exames para ele então diagnosticar o teu problema. Então imagina Jesus aqui sendo esse médico, dando então diagnóstico a essa igreja. Então, quando há crentes que só têm nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. Então há às vezes pessoas na igreja que fazem parte do rol de membros da igreja, mas não são salvos. Mas como, pastor? Quem está na igreja não está salvo? Depende, que igreja você está falando, né? Porque existem duas igrejas: a igreja local e a igreja universal. A universal é a igreja dos crentes de todo o mundo, desde lá da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, até o retorno de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então todos os que são crentes, que servem a Deus, que obedecem a palavra de Deus, esses
fazem parte da igreja. E a igreja local é esse prédio onde nós nos reunimos. Isso aqui é uma igreja local. Aqui tem santos da igreja universal? Sim. Mas aqui também tem pessoas, pode ter pessoas, não estou acusando ninguém, né, nem apontando para ninguém, mas pode haver pessoas aqui que ainda não fizeram uma confissão sincera, no fundo do seu coração, de seguir a Jesus. Estão aqui por comodidade. Vou usar exemplos aqui que podem ser bem práticos, como por exemplo os nossos filhos. Se os nossos filhos ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, eles não fazem parte da igreja, porque o meu pai e minha mãe são crentes, e eu nasci fazendo parte desta cultura cristã. Isso não quer dizer que eu sou salvo. A salvação é individual, um por um. Cada um precisa reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus em arrependimento e fé. Se não houver essa decisão, não há salvação. Então a salvação vem por crer em Jesus. Então a primeira coisa que Jesus apresenta daquela igreja, que a igreja vivia de aparências. Versículo 1 ainda, a parte B do versículo. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de todos nós. Não adianta eu querer aparentar uma imagem de um crente fiel na igreja, e quando eu sair da igreja eu agir completamente diferente. Não adianta isso. A igreja, ela é permanente. Eu sou crente aqui, eu sou crente na minha casa, sou crente na rua, aonde quer que eu vá, eu preciso ser luz por onde quer que eu vá. Então você não acende uma luz e coloca debaixo de um balde, né, para esconder aquela luz. Então não tem como eu ser luz e estar escondido atrás de uma máscara, estar escondido atrás de uma fachada. Eu preciso apresentar essa luz que é o Senhor. Então a igreja vivia de aparências. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. A reputação da igreja era entre pessoas e não diante de Deus. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Lamentavelmente, irmãos, estamos vivendo essa morte espiritual em muitas igrejas. E nós, como crentes, como fundamentalistas, como pessoas tradicionais, no contexto bíblico, em preservar a natureza bíblica do conhecimento, aquilo que aprendemos através da Bíblia e praticar, é muito importante que a gente não deixe essa prática se tornar em vão em nossa vida. De que forma? Eu ter a igreja apenas como um clube social. Eu vou para a igreja ver os irmãos. Não vem pela palavra, não vem para aprender, não vem pelo conhecimento. O que nos faz igreja é nos aproximar mais de Jesus. E como é que eu me aproximo mais de Jesus? É através do conhecimento da palavra. Não tem como eu ser um cristão genuíno e verdadeiro se eu não buscar me parecer com Cristo. Não adianta eu vir todos os domingos à igreja, toda quarta-feira, escola dominical, se eu não deixo essa palavra penetrar na minha vida e fazer a diferença. Então é necessário haver essa mudança de direção. Então a igreja, ela tinha uma aparência boa, uma igreja tão bonita, uma igreja talvez agradável de estar presente, mas era uma igreja que estava morta espiritualmente. Não tinha uma fé genuína, não tinha um envolvimento que agradasse ao Senhor. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vimos em alguns estudos passados uma igreja que se destacava pela doutrina. Era uma igreja que cuidava da doutrina, uma igreja que tinha muito dedicação sobre a doutrina, mas na prática faltava o amor pelos irmãos, o amor pela obra de Deus. Então tinha doutrina, mas não tinha prática. Aqui nós vemos uma igreja que faltava tudo. Não havia doutrina, nem havia prática.
era uma igreja morta, uma igreja que estava ali só de corpo presente, mas espiritualmente não tinha amor pelas almas perdidas, espiritualmente não tinha amor pela prática de fé, espiritualmente não tinha amor uns pelos outros. Então era necessário um reavivamento, um renovo, renovar as forças desta igreja. Mas antes disso, era necessário reconhecer a sua falha. Segundo, é dito aqui que a igreja vivia uma apatia espiritual. A maioria dos membros apenas tinham seu nome no rol da igreja, mas não no livro da vida. Às vezes, nós temos uma tendência de querer copiar o mundo. Esse é um grande mal dentro das igrejas. Vemos igrejas lotadas, igrejas que ainda não conseguiram reunir todo mundo porque não tem espaço. A igreja é lotada, mas às vezes é apenas uma igreja inflada, inchada, mas não de pessoas sadias, não de pessoas realmente com interesse na palavra. Não estou aqui criticando a igreja, mas só contando um fato. A ideia de que a gente precisa, meus irmãos, ter o desejo de estar na presença de Deus pelos motivos corretos. Lembra que quando Jesus estava nesse mundo, as multidões cercavam Jesus, as multidões seguiam Jesus, mas no dia da crucificação, onde estava a multidão? Estava lá dizendo: crucificam, crucificam. Era justamente, as multidões estavam lá mandando crucificar Jesus. Então, se as multidões seguiam Jesus, era por interesses errados, era na procura de alimentar-se, porque ele multiplicava pães e peixes, era na procura de uma cura, era na procura de interesses financeiros, porque se Jesus se auto-intitulasse rei dos judeus, eles queriam ali uma vaguinha dentro desse reino. Me coloca para fazer alguma coisa. É muito parecido com o que a gente vê hoje com esses políticos, né? Passa aí um vereador, um candidato a prefeito, está lá um monte de gente paparicando, pegando na mão e fazendo de tudo ali para agradar, pensando eles que quando aquele camarada ganhar, vai dar uma vaguinha para ele, alguma coisa. Então era assim que as pessoas buscavam Jesus, e é assim que muitos hoje estão indo às igrejas. Nosso intuito, irmãos, em vir a uma igreja para aprender do Senhor. Se eu vier a uma igreja, esta igreja aqui, sair daqui sem ter aprendido uma coisa que se quer, então eu estou perdendo meu tempo. Não é um lugar adequado e bom para eu estar. Então o lugar onde eu devo estar cultuando ao meu Deus é onde eu estou aprendendo, onde eu estou me alimentando, onde eu estou fortalecendo a minha alma. Então a igreja era uma igreja apática. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. Então uma igreja cheia, muitas vezes ela é cheia também de pecados que precisam ser tratados. A igreja cheia geralmente é uma igreja onde não há esse confronto de pecado, não se fala de pecado. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor nunca vai ter uma igreja grande. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque o senhor fala muito de pecado, o senhor bate muito, fala muito do pecado dos irmãos. Senão eu não falo do pecado de nenhum, eu nunca disse o nome de nenhum de vocês. Eu falo do que a Bíblia manda eu falar, eu falo do que o Senhor apresentou nas Sagradas Escrituras, e eu preciso apresentar isso para vocês, para que vocês vivam vidas santas, vidas que verdadeiramente agradam ao Senhor. Não, pastor, mas nessas igrejas que estão lotadas aí, você não vê o pastor falar nem essa palavra pecado. Ele fala coisas boas, coisas animadoras, coloca o homem lá para cima. Então, mas aí está o erro. O homem tem que ir para baixo para reconhecer que Deus está lá em cima. Quando o homem está lá em cima, Deus está lá embaixo, porque Deus não é reconhecido. O homem que é exaltado e Deus é humilhado. Nós precisamos crer num Deus exaltado. Nosso Deus não está preso numa cruz. Nosso Deus venceu a morte. Ele está lá no alto e diz que vai buscar, vai voltar para nos buscar. E aí eu preciso estar digno de ser elevado à presença de Deus. E como é que eu estou digno a subir para a presença de Deus? Tendo uma vida santa, uma vida
longe da prática do pecado. Então é assim que eu devo viver para então ser alcançado pelo Senhor. Colossenses 3, 1 e 2 diz: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Então, o que nós vemos em muitas denominações é aquela pregação sobre prosperidade, a teologia da prosperidade, onde o homem é mais importante, onde você tem que determinar, exigir de Deus alguma coisa, quando na verdade, diante de Deus, nós somos apenas servos. Temos que nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então essa era uma lição que aquela igreja precisava aprender. Talvez pela cultura que eles viveram, talvez porque eles tinham esse pensamento, essa atitude, né, de se achar melhor do que os demais. Então fazer com que eles tivessem essa apatia espiritual, não dessem o mínimo valor pelas coisas lá do alto. Tudo que importava para ele é o presente século. Então tome muito cuidado para você não cair nessa cilada. Outro ponto importante que é destacado aqui é a hipocrisia da igreja. Essa igreja era uma igreja hipócrita. Verso 2 diz assim: sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Eles eram hipócritas, viviam apenas de aparência, demonstravam uma atitude espiritual, mas na prática era totalmente diferente. Esses crentes têm uma vida dupla, suas obras não são íntegras, eles promovem os seus próprios nomes e não o nome de Cristo. Você já viu em alguma denominação onde o nome do pastor, ou até a foto do pastor está lá na fachada? O pastor é mais importante do que o Senhor. Muito cuidado com isso. O pastor não deve ser idolatrado. Ele é homem igual a vocês, sujeito às mesmas falhas. Eu devo olhar para ele como um servo de Deus, como um homem escolhido pelo Senhor. Devo dar ouvidos à palavra que ele prega, mas sempre observando o que ele está falando, se verdadeiramente vem daqui, e não da cabeça dele, certo? Então isso é muito importante para a gente não ser enganado, porque há muitos enganadores por aí. Então o que estava havendo naquela igreja era isso: as pessoas estavam vangloriando-se, exaltando o homem, ao invés do nome do Senhor Jesus. Estes crentes são como hipócritas, dão esmolas, oram, jejuam, entregam o dízimo, com o fim de ganhar reputação de serem religiosos. Fazem as coisas apenas para aparecer. Lamentavelmente, essa tem sido prática em alguns meios cristãos. Que não seja entre nós, irmãos. Que nós sejamos vigilantes. Não nos deixamos vencer por essa aparência de religiosidade. Nós não fomos chamados para sermos religiosos, mas fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para parecermos com Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então nós precisamos buscar isso. Então esses crentes, nessa hipocrisia, ostentam a aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Que poder é esse? O poder que vem de Deus. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Lembra quando Jesus estava no templo e havia dois homens orando? Havia um fariseu. Diz que o fariseu orava de voz alta: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o dízimo das menores coisas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Só se exaltando, de voz alta, clamando, exclamando quem ele era. Enquanto havia um outro lá, ajoelhado, cabeça baixa, e batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador.
Eu não mereço nem chegar diante da tua presença, Senhor, mas tem misericórdia de mim. E aí qual é que estava fazendo a oração que agradou a Deus? Aquele que estava se humilhando diante de Deus. Então um homem que se exalta, que se demonstra, que acha que é muito importante, que acha que se ele sair da igreja, a igreja se acaba. Cuidado, irmão, muito cuidado com isso. Pastor não é dono de igreja. Pastor vai, pastor vem, assim como os membros da igreja também. A igreja é essa união. Enquanto estivermos juntos com o mesmo propósito de agradar a Deus, Deus estará presente conosco. Mas quando esse propósito fugir, aí essa igreja não tem mais propósito de existir. Entende isso? O propósito da existência da igreja é a glória de Deus e não a glória do homem. Então, coloque isso na sua mente, que é muito importante. Então, assim, essa igreja, esses crentes vivem um faz de conta da religião, cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Deus, pregam com ardor, mas apenas para exibir a sua cultura religiosa. Deus quer obediência no íntimo. Então Deus busca verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então não adianta termos aqui uma banda musical, se aquela banda não está aqui consagrada ao Senhor. Eu digo isso, irmãos, porque eu já vivi isso, de ter um grupo de louvor e aqui uma adoração linda, e quando termina aquela adoração saem para conversar lá no estacionamento da igreja, não vão ouvir a mensagem do Evangelho, e quando iam ser questionados diziam: eu já fiz a minha parte, eu já louvei a Deus. Meu amado, a sua parte é estar na presença de Deus o tempo todo. A sua parte é estar ali com o Senhor. E eu, como pastor, foi a minha primeira igreja que eu congreguei, que eu preguei, que eu fui pastor, e eu estava lá e aconteceu isso. Terminou o louvor, os irmãos saíram, chamaram o pastor para pregar, que era eu. Quando eu cheguei lá na frente, eu disse: irmãos, eu só vou começar a mensagem quando esses irmãos estão aí fora entrarem. Porque se você veio para a igreja, você veio para adorar a Deus, e aqui é o lugar para adorar a Deus, é na presença do Senhor, com toda a atenção e reverência. Rapaz, isso chocou, alguns ficaram chateados comigo, perdi a amizade de alguns, mas valeu a pena, porque não perderam a salvação, retomaram a consciência. Então, se eu vim para cá, eu vim para adorar, eu vim para estar ligado, eu vim para ter a atenção que está sendo feita, e não para brincar, e não para conversar, para bater papo. Isso aí a gente marca depois do culto. Por isso que o culto aqui começa às 6 horas, que é para quando terminar, os irmãos puderem comer uma pizza, chamar o pastor também, viu? Não esqueça não. E aí a gente vai lá, bate papo, sorri, brinca, é muito bom, né? Mas aqui é o lugar de adoração. Deus deve ser exaltado, minha atenção deve ser voltada para Deus. Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando você chegar aqui, preste um culto a Deus. Não venha assistir culto. Eu não vou para a igreja para assistir culto. Eu vou à igreja para prestar um culto a Deus. E eu presto culto a Deus com a minha adoração, com a minha reverência, com a minha atenção, com a minha dedicação, com as minhas ofertas. Eu presto um culto a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É assim que eu devo chegar na presença do Senhor. Quarto ponto: a igreja vivia contaminada pelo mundo. A causa da morte da igreja de Sardes era não a perseguição, nem a heresia, mas o mundanismo, onde reina a morte pelo pecado. Não há morte pelo martírio. A maioria, não havia morte pelo martírio, mas havia morte pelo mundo, pelo pecado. Então a maioria dos crentes estavam contaminando as suas vestiduras. Isso é símbolo de corrupção. Diz aqui no verso 3. É isso.
Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda e arrepende-te, porquanto senão virei como ladrão na noite, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mas não é essa, é no verso 4, perdão. Tens contudo em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco comigo. Então veja bem, aquela igreja era uma igreja que tinha um grupo, ou a grande maioria da igreja estava entregue para o mundo, estava realmente envolta a uma cultura mundana dentro da igreja. Mas Jesus lembra que existe um grupo ainda que permanecia fiel, e ele pede: olha, fala a estes que ainda permanecem fiéis, que eles não manchem sua vestidura. A vestidura branca que é uma representação da santidade. Então sede santos, permaneçam santos, porque estes receberão de mim uma vestidura branca. Essa vestidura a qual o Senhor disse que entregará a eles, onde eles andarão com o Senhor de vestidura branca, é uma colocação aqui dada à glorificação. Quando o crente for habitar com Deus, ele será glorificado. O corpo de pecado, de impureza, de falha será completamente extinto, será destruído. Receberemos uma nova imagem, um novo nome. A Bíblia diz que muitas coisas novas ocorrerá conosco, e diante do Senhor nós teremos uma aparência de perfeição, porque todo pecado já não mais existirá. Então essa é a ideia aqui do texto. Então o chamado aqui para essa igreja que estava morrendo é: olha, cuida desses que ainda têm vida, cuida desses que ainda valorizam as coisas importantes dentro da casa de Deus, cuida desses. Então é uma grande missão do pastor, né, como líder, é cuidar daqueles que realmente se importam com o Evangelho. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que fala lá das 99, né? Aquela ovelhinha que se desviou, o pastor tem que ir atrás, tem que buscar. Eu concordo. Mas se essa ovelhinha não é desse rebanho, se essa ovelhinha não concorda com nada que a gente ensina aqui, ela deve ser buscada? Talvez não. Talvez ela não seja desse aprisco. Porque o mesmo Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se não querem ouvir a minha voz, se não querem me seguir, então não são minhas ovelhas. Então isso é muito delicado, né? É uma cordinha fininha, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes acusar o pastor de não ter ido atrás, de não ter... Não tenha dúvida, irmãos, pelo menos da minha parte, aos irmãos desta igreja eu tenho cuidado, eu tenho pastoreado, eu tenho mostrado interesse, eu tenho visitado, eu tenho ligado, eu tenho mandado mensagem, mesmo aqueles que não estão vindo frequentemente, porque esse é o meu papel, a minha responsabilidade. Eu cuidarei de cada um de vocês, mas é importante que vocês se deixem ser cuidados, porque se vocês não me permitirem cuidar de vocês, não tem como eu exercer meu ministério. Como é importante essa afinidade que deve haver entre o pastor e as ovelhas. O pastor chegou, eu não o conheço muito bem, mas eu vou dar espaço para ele, vou dar oportunidade para ele me mostrar, me apresentar quem ele é, e aí, diante do que ele apresenta, eu vou seguindo os seus passos. Entende? Então, como é importante essa conexão entre pastor e igreja. Se não houver, irmãos, eu estava assistindo um filme essa semana, um filme cristão, né? É O Pastor, o nome do filme. Aí nesse filme o camarada tem uma igreja de mais de 3.000 membros. Aí um outro pastorzinho de uma igreja pequena, que tinha mais ou menos 20 membros na igreja dele, aí ele pergunta para o pastor da igreja grande: me diga o nome de 100 pessoas da sua igreja, a igreja de 3.000 pessoas. O pastor disse que não tinha condição de dizer, né? Esse me diga de 10. E aí foi baixando, até que ele disse de 1. É claro que é um filme, é exagero, né? Mas imagina um pastor para 3.000 pessoas, é sem condição, não tem condição de pastorear.
acredito eu que o número de 100 pessoas seria um número razoável, um número adequado, que o pastor tivesse domínio, cuidado. Ainda assim é muita gente, mas é importante a gente ter esse cuidado, essa afinidade, essa proximidade. Então a igreja que não tem isso está perdendo tempo. Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a igreja que tem mais afinidade com o mundo do que com as coisas de Deus é uma igreja que está amando o mundo. Então tenhamos muito cuidado com isso. A segunda mensagem que nós vimos nessa carta é a mensagem de reavivamento. Aqui estão 5 imperativos que Jesus fala para essa igreja. O primeiro deles é ser vigilante. Segundo, fortaleça ou consolida o que resta. Terceiro, lembra-se. Quarto, obedeça. Quinto, arrepende-se. Podemos então sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos básicos. 3 aspectos aqui bem rápidos para a gente concretizar aqui, finalizar a mensagem. Primeiro, uma igreja, primeiro chamado de Cristo, que esses imperativos são ordenanças de Cristo, são chamados também. Ele diz que a igreja deveria voltar urgentemente à palavra de Deus. Então, depois que ele faz a avaliação clínica, que ele mostra onde estão as falhas, os defeitos, ele agora vai dar a medicação. O que é que você precisa tomar para restaurar a sua vida, para reviver? Primeiro, volta urgentemente para a palavra de Deus. Verso 3: lembra-te, pois, de onde tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Portanto, se não virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra vós, ou contra ti. Então, o chamado aqui do Senhor é para lembrar de quê? Da palavra que havia sido pregada, anunciada. Irmãos, é interessante como tão rapidamente, às vezes nós passamos de uma doutrina fundamental, uma doutrina bíblica, para um ensinamento completamente fora da Bíblia. É muito rápido. Às vezes, só porque a gente não está afinado com a Escritura. A gente ouve a mensagem, mas não coloca aquela mensagem em prática. Eu ouço a mensagem, mas não tomo nota. Eu não escrevo na tábua do meu coração. Ela apenas entra aqui e sai aqui. Aí alguém chega para você e diz: irmã, estou indo com uma igreja ali, rapaz, pastor lá, fala da vida da gente, olha, desde o berço, conta tudo. Isso é mesmo? Como foi? Não, eu fui para lá e o pastor disse assim: olha, no meio da igreja Deus está me revelando que tem uma irmã aqui que está namorando com um descrente. Rapaz, o pastor acertou bem direitinho. Mas quem é? É você? É, pastor, não estava namorando com um descrente? Mas você acha que é só você que está namorando com um descrente? É só você que é desobediente? Se você olhar uma igreja de 500 pessoas, 300 pessoas, vão ter no mínimo ali 30 pessoas nessa condição de vida, em desobediência a Deus. Então não ache isso uma coisa extraordinária, porque não é. É geral, é generalizado. Então essas profetadas que são dadas por aí, geralmente são generalizadas. Olha, Deus está me revelando que tem alguém aqui hoje com dor de cabeça. Tem alguém aqui hoje com dor de cabeça? Levanta a mão aí. Tem alguém com dor de cabeça? Eita, minha revelação não deu certo hoje não. Mas geralmente, num grupo como esse, tem alguém que sente alguma dor, Era para eu ter dito só alguma dor, Mas geralmente tem alguém com dor. Aí você, olha, Deus está me revelando que vai curar hoje quem está com dor de cabeça. Isso, rapaz, é muito fácil. E aí as pessoas se caem, se debruçam a essa prática. Esse é um homem de Deus, porque ele revela. Irmão, a revelação está aqui nas tuas mãos. Deus te revela todo dia, está aqui. Quando tu vem à igreja, procura essa revelação aqui. Ela que é importante para mudar a tua vida. Não é o que o pastor inventa, não é isso.
é o que está aqui, ó, sendo revelado por Deus. O obreiro que está aqui à frente, ele deve anunciar a revelação que está na Escritura, aquilo que o Senhor passou para nós. Isso sim que deve ser revelado. Então, o que é que eles ouviram e deviam lembrar e guardar e voltar? Era a palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é resultado desta lembrança dos tempos do primeiro amor e desta volta à palavra. Então, às vezes a igreja está apática, desanimada. O primeiro passo que ela precisa é voltar ao estudo da palavra. Saber onde foi que ela parou, onde foi que ela caiu. Às vezes, irmãos, eu encontro pessoas com questionamentos que às vezes até dizem: olha, ou o Senhor me dá essa explicação, eu vou sair da igreja, porque eu não concordo. Então, às vezes, são coisas tão simples. Já está tanto tempo na igreja, mas ainda não aprendeu. Porque não quer aprender da palavra. É mais importante o que eu digo do que o que a palavra diz. Aprenda através da palavra. Se o pastor está pregando a palavra, louvado seja Deus, pois aprenda através do pastor também, que está pregando a palavra. Mas não vá por pensamentos meramente humanos. Volte para a palavra, porque é ela que nos edifica. Então Josué 1,8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Volta para a palavra. Eu tenho esquecido de ler a Bíblia, tenho deixado a tua Bíblia de lado. Pandemia aí é só Netflix. Irmão, volta para a palavra, te alimenta, fortalece a tua alma, para que o Senhor possa te usar grandemente na obra dele. Em segundo lugar, uma volta à vigilância espiritual. O crente tem sido muito atacado nos dias em que vivemos, principalmente aqueles que procuram ser fiéis a Deus, estão sendo atacados. Tu ainda é desse tempo, mano. Teu pastor ainda é desse tempo. Ixi, o homem é quadrado, o negócio está moderno hoje. Hoje tem que ser um culto mais animado, um culto mais assim, mais assado. Irmão, o foco é a palavra. Se não tiver palavra, então para que eu venho para a igreja? É para pular, é para dançar? Então eu vou para o clube. Eu não vou para a igreja. Se eu quero pular, eu quero dançar, eu vou para o clube. Porque lá eu me entrego para a carne. Mas se eu venho para a igreja, eu tenho que me entregar ao Espírito. E essa vigilância é importante. Vigiar quais as motivações que estão me levando à presença de Deus. Quais as motivações que me levam a fazer o que eu faço. As motivações é que me fazem viver. Esses dias eu conversando com o irmão Itamar, a gente levantou algumas questões. E ele me levantou um ponto que eu gostei muito do que ele colocou, né? Que tudo nessa vida é doutrina. Todas as decisões que tomamos, ela vem de acordo com aquilo que nós cremos. Então, se nós não temos uma bagagem doutrinária, se nós não temos uma doutrina firme, a gente vai se desviar por qualquer vento de doutrina. Vem aí as filosofias políticas e a gente se entrega. Já tem gente brigando aí nas redes sociais por política. Então, as pessoas não têm base, firmeza. Isso a gente precisa vigiar. Precisa estar em constante alerta. Então, vigiar é estar alerta todo o tempo. Lembra que nós somos como soldados em meio a uma guerra. Talvez você nunca foi para uma guerra, mas você já assistiu um filme de guerra, né? Você vê como é que um soldado dorme no meio de uma guerra? Já viu? Se não viu, o soldado dorme só cochilo, é só piscando o olho um pedacinho, o outro olhando, e vai lá, agora é a tua vez, tirando tempos, né? 1 hora, um tempinho, mas em todo o tempo ele está ali vigilante. Se ouvir um barulho, ele já está alerta. Então a ideia de vigilância é estar alerta, todo o tempo pronto para se defender e atacar se for necessário. Então essa é a vigilância que a palavra de Deus nos apresenta. Sardes caiu porque não vigiou.
Lembra que eles tinham uma muralha muito forte, fortificada, e vários exércitos tentaram destruir, e aí por um buraquinho no muro, eles foram vencidos. Quando estavam dormindo os soldados, o exército inimigo atacou por aquele buraco e invadiu a cidade. Então assim é a vida cristã. Se a gente não estiver vigilante, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos atacar. E só basta uma brecha. Não precisa muito não. Mas tem crente que está abrindo as portas assim, dizendo: vem, pode vir. Está chamando, né, o inimigo para entrar. Cuidado, irmão. Vigia, fecha a porta, não deixa passar. Esteja constantemente na presença do Senhor. Então assim nós estaremos preparados para toda e qualquer situação. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, se ela virá, ele virá como um ladrão na noite, inesperadamente. Nós temos uma promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu pergunto, você como igreja já está preparado? Se fosse hoje, você está pronto? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu testemunho? Como é que está a sua vida em relação à igreja do Senhor? Irmãos, precisamos nos comprometer. Jesus se comprometeu conosco. Ele tomou a nossa cruz. Quem merecia ser crucificado era eu e vocês. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas Ele tomou a nossa cruz. E Ele agora nos chama para um compromisso. Vocês querem me seguir? Então cada um de vocês tome a sua cruz e siga. E cruz ali é compromisso, responsabilidade. Não tem como eu dizer: eu sou um crente, mas eu vivo de qualquer jeito. Eu vou na igreja quando eu dá vontade. Não se esforce. Vigia, crente. Não deixe que o inimigo coloque na tua cabeça que você não precisa estar na casa de Deus todo dia. Você precisa sim. Aqui é o lugar onde você se alimenta. Aqui é o lugar onde nós temos essa comunhão importante. Uma vigilância também na nossa comunhão. Uma coisa que eu tenho orado muito, pedido muito a Deus, é para que essa igreja viva uma verdadeira comunhão. Nós temos visto, né, uma certa separação entre nós, o nosso grupo, né? É uma dificuldade de ver os irmãos se unirem. Eu não sei se isso acontece, pelo menos eu não sei, né? Alguns já tenho visto de alguns irmãos saírem juntos, mas é coisa rara. Meus irmãos, isso se torna comum entre vocês. Convidem um ao outro para ir na sua casa, convidem para sair, para passear, para ter um momento de comunhão. Isso fortalece a igreja, isso une a igreja. Se a gente só se vê aqui na igreja, encontra um ao outro da paz do Senhor e vão embora, não se importa com o que o outro está passando, isso não é igreja, isso é um clube social. Estamos aqui para viver intensamente a vida do outro. Estamos unidos, somos uma família. Ou não é assim na sua casa, na sua família? Você não se importa com o que passa na vida dos teus irmãos, da tua mãe, do teu pai? Você não se preocupa se eles têm o pão de cada dia lá? Então assim deve haver entre nós esse cuidado, esse interesse um pelo outro. Então nós vivemos muito isolados. Precisa melhorar isso aqui nessa igreja. Estou falando para essa igreja, mas precisamos melhorar isso. Estar mais próximo, mais chegado. Isso é importante. Isso é uma vigilância também. Porque quando nós não temos essa amizade com a igreja, nós vamos fazer amizade onde? Lá no mundo. Aí está o crente no churrascão lá, cerveja doidado, aquela festa medonha, e o crente metido lá no meio. Porque ele não tem amizade com os irmãos da igreja, vai fazer amizade lá no mundo. A amizade é entre nós, irmão. O irmão que quiser ir no próximo domingo, eu levo um quilo de carne para a sua casa, para nós assar junto lá. Se quiser vir para mim, eu já tenho aí o carvão, né? Então é assim, irmão. Chega e diz: irmão, vamos lá, vamos. Se junta e faz, dá certo. E aí a gente se aproxima, a gente faz amizade, a gente brinca um com o outro, a gente começa a entender um ao outro. A gente começa a ver a importância dessa união.
mas enquanto cada um na sua, eu sei que esse isolamento ainda afastou mais ainda nós, mas nós precisamos trabalhar isso. Não deixemos que esse isolamento nos afaste um do outro. Vamos vigiar com relação a isso também. Com a vigilância com relação à nossa vida espiritual, a vigilância com relação ao nosso convívio, à nossa comunhão. Isso é importante. E por último, deveria voltar essa igreja a uma vida de santidade. Verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então o Senhor faz uma promessa, que Ele vai voltar para que a gente possa habitar com Ele, mas nós precisamos preservar a nossa santidade. A santidade é algo que é dado por Deus. Deus nos faz santos. E quando é que Ele faz isso? Quando Ele nos purifica de todo pecado. Quando Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Ele nos santificou. O Espírito Santo é o penhor da graça de Deus. O Espírito Santo é o selo que nos garante a nossa ida para o céu. É isso, nós temos o Espírito Santo, nós também somos santos. Então, sede santo, assim como o Senhor vosso Deus é santo. Então, se há um Espírito Santo habitando em você, você também precisa dessa santidade, viver essa santidade. Então, assim, viva em total consagração a Deus, em total reverência ao Senhor. A sonolência espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo, mas a maioria dos crentes estavam vivendo com vestes manchadas e não tendo obras íntegras diante de Deus. O Salmo 93:5 diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Onde é a casa de Deus? Esse prédio aqui é a casa de Deus? Casa de Deus sou eu. Casa de Deus é você. Então nós somos a casa de Deus. E a casa de Deus deve ser uma casa santa. Entende? Como a gente deve lutar pela santidade? Concluindo então, nosso nome pode constar no registro da igreja, sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Jesus Cristo lá no céu. Então o que verdadeiramente importa aqui para nós, para esta igreja, não é você fazer parte do rol de membro da igreja. Fulano de tal, membro dessa igreja desde 1900 e bolinha. Então isso não importa. O que importa é você estar registrado no livro da vida. E se eu tenho o meu nome registrado no livro da vida, então eu vou fazer parte da vida dessa igreja, porque essa igreja é consagrada a Deus. Então veja como uma coisa está ligada à outra. Eu só sou membro dessa igreja porque Deus me chamou a fazer parte da membresia celestial, do reino de Deus. Por isso que eu devo fazer parte da membresia dessa igreja. Se eu ainda não sou membro dessa igreja, eu preciso reavaliar se é isso que eu quero da minha vida, se essa igreja realmente eu quero obedecer a palavra de Deus, se é por esse caminho que eu quero seguir. Se é, então não perca tempo, peça a membresia. Pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser essa igreja que o Senhor pregou hoje. Se esse é o desejo do teu coração, meu amado, que Deus conserve esse desejo, que você coloque em prática. Mateus 10:32. Porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se você, diante dessa mensagem, percebe, nota que precisa haver mudança na sua vida, você precisa dessa renovação,
você precisa firmar um compromisso maior com Deus, que essa noite seja a noite de arrependimento. O Senhor te chama, volta, vem que eu te espero, volta para as primeiras práticas, volta para o primeiro amor. O Senhor agora te aguarda a tua resposta. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo especial, juntos aqui em tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Te agradecemos por essa palavra desafiadora, na qual, ó Pai, aquela igreja de Sardes representa muito bem os dias em que vivemos, onde muitas igrejas estão apáticas, vivem uma hipocrisia cristã. Que esse não seja o nosso caso, mas se há alguém entre nós que precisa de mudança, de transformação, que essa noite o teu Santo Espírito os convença e os faça, ó Pai, arrepender-se dos seus pecados e se voltar para ti.